A gente tem aqui uma outra pergunta sobre a arrogância do saber dos PhDeuses, se pode ser uma característica paragenética, entranhada profundamente. E, em caso positivo da sua concepção, como reverter esse traço, né, esse quadro? É uma característica da consciência, né? Aí a consciência ela ressoma, né? No caso, ela vai acabar buscando um ambiente onde ela consiga ter essa imposição, esse poder, né, em função do domínio do processo da matéria e do elétron. Eu coloquei ali no final, tem o processo da terapeuticologia, que seria a terapêutico, algumas indicações do que poderiam ser feito com relação à minimização desse orgulho exacerbado, né, dessa arrogância. Mas eu vejo também que durante uma outra ideia que me surgiu agora, é que durante o curso intermissivo, né, existem aquelas excursões interplanetárias, né, eu penso também que muitos de nós passamos por essas excursões exatamente para ampliar os horizontes e gerar um certo choque de realidade. Então a pessoa ela se coloca no lugar dela, né, entender que ela é uma consciência em evolução num planeta dentro de um espaço, um ambiente muito maior, muito mais complexo do que ela imaginava. Então, de certo modo, isso gera um choque que pode ajudar na minimização do processo da arrogância e do orgulho da pessoa, né? Mas, assim, no restante, né, eu sugiro dar uma lida ali na parte da terapeuticologia. Basicamente, é o processo da abdicação do orgulho, né, e de começar a tratar o processo, compreender mais o processo multidimensional. E a questão da autopesquisa, né? Sem dúvida, que você citou aqui no segundo item, né? Da terapeuticologia. Da terapeuticologia. Em cima disso que o Losch colocou também, no teu verbete tu não coloca o PhDeus como aquela pessoa com um doutorado, né? É mais um posicionamento da Consim? É um perfil, né? Até por que eu resolvi escrever o verbete PhDeus? Muitos colegas nossos, né, inclusive aqui da CCI, algumas pessoas consideravam que toda pessoa que tem doutorado é um PhDeus, né? E muitas vezes se confunde o próprio PhDeus com pós-doutorado. Na realidade, PhDeus é o doutor em filosofia, né, que é PhD, isso. PhD é o doutor em filosofia, desculpe. E não tem nada a ver com o pós-doc, né? O pós-doc é uma outra classificação que nem se considera como uma titulação propriamente dita. Tá? E aí existia uma confusão, que eu percebi que existia uma confusão de que todo doutor seria um PhDeus, né? E aí eu resolvi, né, a partir disso, entender melhor criar uma definição do que é PhDeus, exatamente para ficar mais claro. Por exemplo, doutores, por exemplo, da Consciologia não são PhDeus pelo simples fato de trabalharem com multidimensionalidade. Então já tira, principalmente pelo processo da eletronótica, do materialismo. O próprio Newton, né, que Newton é um exemplo, ele representa o paradigma vigente. Mas ele mesmo não é uma personalidade que representa o paradigma, mas o que ele fez representa um paradigma. O Newton mesmo, ele é considerado um perfil pré-newtoniano. Ele trabalhou muito mais com ocultismo e alquimia do que materialismo. Então não daria para configurar Newton como um grande PhDeus. Ele era uma personalidade muito arrogante, de fato, né? Nesse sentido ele era. Mas como um PhDeus, no sentido da definição propriamente dita, ele se aproxima muito, mas não seria um exemplo completo, em função dele ter investido muito no processo da alquimia, do ocultismo, né? Até mais próximo ao final da vida dele, ele trabalhou com outras linhas. E dá para se dizer que o PhDeus é aquela pessoa com doutorado que se acha um Deus. Porque tem doutorado, digamos assim. É como se o título de doutorado fizesse dela um Deus, assim, uma divindade. Eu coloquei ali na questologia, muitas pessoas procuram o título
né, exatamente para chegar nessa condição aí de vaidade. Só que... Mas se é uma questão de perfil, ele nem precisa ter o doutorado, no caso, né? Ele pode ser um mestre que não, mas o tem toda essa PhD, empáfia, né? O PhD é até assim physical doctor, né? O philosophy doctor e tal. Na nossa sociedade parece que é um ápice, assim, é uma coisa assim que a pessoa é um sobre-humano, né? Por isso que é o PhD. Claro que talvez qualquer pessoa academicista possa ser um PhD, mas a rigor, ao menos o meu entendimento, é que é mais para o doutor mesmo, PhD, doutor. Tem uma forte relação, PhDiva, né? Isso, tem uma forte relação com o doutor, principalmente pelo nome, pelo título, mas você pode encontrar personalidades que têm um perfil equivalente a um PhD em termos de pescorrência, em termos de materialismo, em termos de vaidade, de arrogância, defendendo o processo eletronáutico que não necessariamente tem um título de doutor. Isso... Não, pode ser, mas isso é exceção, né? A regra, vamos dizer assim, o termo PhD, ele é uma, vamos dizer, uma adaptação do termo PhD, que é doutor. Isso, que é doutor. Então, se há não doutores que são PhDs, isso pode haver, mas a definição é para doutores. Parece lógico isso. Não, bom, eu queria chamar a atenção aqui para o seguinte, gente. Se vocês observarem, nas definições em gerais e nas apreensões, quando tem essa transposição de algum conceito, né, usado na SOCIM, mas que a gente aborda na enciclopédia, a tendência é ele ser lato sensu, tá certo? Então, o que eu entendo, eu acho que é a tese do professor Guilherme, que a colocação é que a condição de PhD, ela perspassa os acadêmicos. Justamente. Não interessa nem se ele chega a ter esse título. Em dicionário se usa, inclusive, o termo por extensão de sentido. Isso. Você estende, porque senão vai achar que é ampliar o sentido, então, ok? É isso. Usualmente é mais do que só para o doutor. É, claro, você tem razão em relação à origem do PhDeus, né? Isso, já extrapolou. Isso. Eu, inclusive, listei eu tenho alguns outros exemplos, por exemplo, de personalidades que não têm o título propriamente, mas tem um perfil muito próximo, né? No sentido lato sensu da definição. Exatamente. De arrogância. Tem um livro que eu acho muito interessante, até como dica, esse aqui é Rivalidades Produtivas, que o título ele é mal aqui, lá, né? O título Rivalidades Produtivas não foi uma boa escolha, né? Porque é melhor o título em inglês que fala sobre, que está ali na bibliografia específica, né? Que é Acid Tongues, que são língua ácida. Na realidade, o livro não mostra que as rivalidades auxiliaram na produção ou no desenvolvimento científico. Ele mostra quanto que as rivalidades atrapalharam e atrasaram o desenvolvimento científico. Então, aqui, nesse livro, nessas disputas de poder, de pessoas que desenvolveram, por exemplo, vamos pegar o caso que está na capa aqui, por exemplo, que é o Tesla com o Edison, né? O Nikola Tesla, que era um croata, com Edison, Thomas Edison. Aparece muito bem ali a disputa entre o Tesla, que era defensor, por exemplo, da corrente alternada, e o Edison, que era defensor da corrente contínua, né? Que é vigente hoje é a ideia do Tesla em função da corrente alternada. Mas o Tesla era um grande inventor. O Tesla tinha uma capacidade, por exemplo, quando ele pensava numa máquina, ele via literalmente a máquina na frente dele. Ele tinha até dificuldade para distinguir se era real ou era da cabeça dele. Ele tinha que passar a mão para ter certeza do que era. E ele não fazia um protótipo. Quando ele via essa imagem, uma forma, né, pensênica, ele via já com detalhes que ele poderia construir aquilo, e ele construía aquilo sem nenhum protótipo, sem nenhuma versão beta. Ele já construía com uma versão final. A ideia já vinha pronta, né? Já se formulava ali um desenho pronto. Guilherme. Oi. Só terminar aqui. E aí o Edison, por exemplo, ele roubou, ele tinha essa visão aí, né? Que o Edison ele roubava muitas ideias e desenvolvia, né? Por isso que até comparam ele lá com o Jobs. Então ele pegava ideias meio soltas e alavancava essas ideias para uma linha
mais comercial. Né? Então, nesse processo do Tesla, pegar algumas ideias do Edison, pegar algumas ideias do Tesla, passar ali para trás, teve alguns processos aí de contratos, né? Existia uma defesa muito grande do ponto de vista do Edison com relação à imagem dele. Inclusive nessa briga das correntes, para mostrar, por exemplo, que a ideia do Tesla era muito superior, a ideia do Edison, que era muito superior à ideia do Tesla, eles faziam eletrocução, né? Eles eletrocutavam animais em praça pública, só para comprovar que a ideia do Tesla era uma ideia mais perigosa. E durante essas eletrocuções públicas, que chegavam a eletrocutar até um elefante, né, eles faziam preferencialmente à noite, onde os gritos poderiam ecoar pela cidade, era uma visão bem, assim, uma linha bem aterrorizante. Essa rivalidade acabou produzindo a cadeira elétrica. Né? Foi a partir de que eles descobriram que eles podiam eletrocutar pessoas. Então, existiu, olha o quanto de desenvolvimento nosográfico, né, de situações negativas, foi produzido a partir de uma rivalidade em termos de invenção. Né? O simples fato de um ter uma ideia e o outro ter outra. Eles não debateram, não houve um debate entre essas ideias. Houve uma busca, uma corrida por defesa da biografia, né, nesse caso. Porque nessa altura o Edison já não tinha tantas ideias originais, então ele necessitava pegar as ideias das pessoas que estavam em torno dele. Mas esse é um exemplo, que é o exemplo que está na capa do livro, mas dentro desse livro existem uma série de outros exemplos que mostram exatamente como essa briga em função da vaidade, às vezes dentro, às vezes fora da academia, né, com uma visão bem materialista, com uma visão bem arrogante, causaram malefícios do ponto de vista da ciência, no ponto de vista da inovação tecnológica. Aí que tem, por exemplo, o caso do Newton com Leibniz, né, do Wallace com Darwin, né, existem vários casos aqui que é bem interessante no ponto de vista de compreensão melhor, né, de estudo do como a vaidade influencia no desenvolvimento científico. Certo. Tem uma outra pergunta aqui na mitologia. Página 19, mitologia. O teletertuliano pergunta se você pode explicar sobre as influências mitológicas baratrosféricas e, se possível, exemplificando, né, algumas delas. Por exemplo, o mito de que tudo é resultado da matéria. Isso é uma influência, né, mitológica que ocasiona muitas vezes a pessoa se colocar em umas situações nosográficas, né? Como ela no paradigma dela isso não existe nada além da matéria. Como é que fica uma consciência dessa quando ela dessoma? Como que ela se comporta? Né? Ela pode ficar numa situação de entrar num processo mais baratrosférico, né? Que é a tendência que ela vai acabar entrando nesses bolsões e repetindo, como a morte não existe, ela vai ter essa tendência a repetir o que ela estava fazendo de vida e negando que ela passou pelo processo da dessoma. Entendeu? Então, esse processo de só acreditar na vida ou na consciência como resultado do processo de conexões neurais ou elétron ou da matéria, isso aí tem uma série de influências, né, uma série de repercussões, principalmente, não só na vida da pessoa, mas também no além-vida, né, ou após-dessoma dela. Quer dizer, pelo que eu entendi, você está fazendo uma relação direta da parapsicose pós-dessomática com essa condição da eletronose, né? Vamos dizer assim. Né? Exatamente. Tá certo, muito bom. Guilherme, já tem mais aí? Na fatologia terceira e quarta linhas, se podia dar uma explicação, por favor, sobre o dogma científico, quer dizer, o fundamento disso tudo. Então, o dogma científico está falando aqui mais com relação a esses pilares ou essas questões que acredita-se, né, que a metodologia científica, no sentido da replicabilidade, da reprodutibilidade da experiência, ela poderia explicar qualquer tipo de fenômeno.
E a gente vê que existem uma série de fenômenos que a própria replicabilidade e reprodutibilidade não explicam. Então, são alguns dogmas que se colocam, então tudo que não pode ser feito em cima dessa metodologia científica acaba sendo descartado. Então, isso é um exemplo, por exemplo, de um dogma científico. E como você vê a refutabilidade nisso? Eles permitem a refutabilidade? Quer dizer, Como assim? a ciência, o cientista eletronáutico tem uma teoria lá, uma hipótese, ele aceita a refutabilidade dessa teoria, hipótese? Ele vai aceitar dentro do paradigma dele. A ciência é feita em cima disso, né? Claro que existem cientistas e cientistas, né? Eu até trouxe alguns exemplos aqui de cientistas que eram completamente aversos a qualquer refutação das suas ideias. Mas o processo da ciência, da construção do conhecimento, ele é em cima de processo de refutação e validação das hipóteses. Só que dentro, né, aí voltando à parte do dogma, dentro desse paradigma atual, né, materialista eletronáutico.